Meus amigos, boa noite a todos. É com muito carinho, com muita alegria e com muita honra que nós estamos aqui diante de uma plateia tão seleta, tão amorosa, tão amigável, como são os nossos companheiros de doutrina espírita, trabalhadores da seara de Jesus, todos nós empenhados no mesmo ideal, no mesmo desejo de nos melhorarmos e melhorarmos este mundo no qual nós vivemos. Coube a nós o tema do livro que nós produzimos, que é sobre Jesus, o Mestre, o nosso Mestre de todos nós, visto com um outro olhar, de uma outra forma. Só que para entrar nesse tema, a gente precisa primeiro colocar a gênese desse livro para que os irmãos saibam de onde se originaram as informações, as revelações que estão ali contidas, que não são nossas. Esse livro levou 15 anos para ser escrito. Ele é uma síntese de informações colhidas em experiências de trabalho junto com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós participamos seguidamente durante muitos meses de trabalhos que eram feitos na casa do nosso querido Francisco Cândido, onde ele recebia caravanas de mães que perderam seus filhos de São Paulo. E depois que o Chico atendia essas mães, nós ficávamos ali, um grupo seleto de 7, 8 pessoas, conversando com ele alta madrugada, às vezes até varar o dia. E aí nós começamos a colher certas informações que não podiam ser reveladas. E, embora isso não pudesse vir a público naqueles momentos em que nós convivemos, nós fomos anotando aqueles assuntos, aquelas informações, aquelas revelações, e de tal forma que isso foi ficando numa gaveta, até que, desde 7 anos para cá, nós começamos a ordenar para dar forma a este livro. Então, queria dizer como que nós chegamos a isso. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, até a década de 70, ele produziu uma literatura mediúnica muito importante, sobretudo os livros de Emmanuel e André Luiz. Porém, haviam muitos livros ainda a serem produzidos do teor, do conteúdo, da profundidade, do alcance desses romances de Emmanuel e da obra de André Luiz. Havia muito ainda a ser revelado e dito, sobretudo por Emmanuel, a respeito da época de Jesus. Porém, houve, por escolha do nosso Chico Xavier, um desvio de rota num caminho que ele escolheu, que foi o seguinte: as mães que começaram, não foram só as mães, os milhares de brasileiros e até gente do estrangeiro que começou a vir a Uberaba numa peregrinação muito grande para buscar consolo para suas dores. Principalmente mães que perderam filhos e no auge da loucura, do desespero, não viam outra forma de se equilibrar e evitar um suicídio, senão obter uma mensagem através de Chico Xavier. E o Chico, diante dessa busca, naturalmente ele teve que escolher ou produzir as obras ou ele consolava as mães. E, nitidamente, nós sentimos que o Chico fez uma opção pessoal pela caridade, pelo amor, pela consolação, deixando um pouco de lado as obras reveladoras que ainda faltavam produzir. E nós sabíamos disso e a gente questionava com o Chico: mas Chico, o que falta revelar? O que é que a gente pode saber e tal? E outras coisas que a gente perguntava a ele eram muito as questões a respeito de Jesus. E aqui nós vamos entrar no nosso tema para saber como que o Chico respondeu a certas perguntas sobre Jesus, que são essas apontadas no livro. Nós vamos tentar resumir ao máximo para que não seja uma coisa cansativa e que os amigos percam muito tempo
mas enfim, vamos sintetizar o máximo possível, dado o avançado da hora, o tempo também do nosso atraso e tudo mais. Se nós tomarmos a Bíblia como referência, que é o acervo de todas as informações disponíveis sobre Jesus, do tempo, na época dele, nós vamos verificar que a Bíblia foi compilada, ela foi introduzida no catolicismo romano cerca de 380 anos depois. No ano 380 da era cristã, é que a Bíblia tomou a configuração final que ela tem hoje, que é o Novo mais o Velho Testamento. Pegando o Novo e o Velho Testamento, a Bíblia como um todo, nós temos ali um acervo de cerca de 1.400 páginas. Dessas 1.400 páginas, 2/3 são referências ao Velho Testamento, que no fundo é a história do povo judeu, com todas as experiências multidimensionais, espirituais, cósmicas, desse povo fascinante que é o povo judeu, mas que, no entanto, não era, como se supõe, o povo escolhido por Jesus, pelas coisas que nós vamos falar a seguir. Dessas 500 páginas restantes, que são o Novo Testamento, também 2/3 dessas páginas são referências aos Atos dos Apóstolos, as cartas que os apóstolos escreveram, sobretudo as cartas de Paulo, que tomam um espaço muito grande no Novo Testamento, e o Apocalipse do nosso querido João. Quando se foca dentro da Bíblia a vida de Jesus ali se resume a 40 páginas. 2% da Bíblia, se tanto. É incrível, é como se houvesse um livro fantástico e de Jesus mesmo, do qual deveria ser o conteúdo principal da obra, nós encontramos ali um retratinho 3x4 de Jesus, muito mal feito. Desses retratos tirados aí nessas câmeras de calçada. Porque Jesus ali é um ser nebuloso, né? Tudo alegórico, o seu nascimento, a virgindade de Maria, a forma como Jesus nasceu, como é que ele poderia ter vindo para cá, o que era a estrela de Belém, são questões que não têm explicação e ninguém explicou. Na codificação espírita, o Kardec avançou um pouco nessas questões no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando revelou para todos nós a natureza cósmica de Jesus, ao tratar nos primeiros capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu pai as muitas moradas, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, Kardec começou a libertar Jesus do contexto histórico judaico-romano em que Jesus ficou oculto dentro da Bíblia. Começou-se a transcender esse personagem para os nossos tempos. O conteúdo da mensagem de Jesus, que está também muito mal explicado nessas 40 páginas a respeito da vida de Jesus, teve que vir Emmanuel e tantos outros espíritos elucidar esses temas dentro da obra da doutrina espírita, que foi comentar cada texto do Evangelho de Jesus, para que nós pudéssemos começar a entender a mensagem de Jesus. Porque nas 40 páginas que se fala de Jesus no Novo Testamento, cerca de 2/3 também é focado só no processo da crucificação, da paixão e morte de Jesus. Quer dizer, houve uma ênfase muito grande ao processo político, ao processo do julgamento de Jesus, da crucificação, da sua dor, do seu calvário, daquele sofrimento, enfatizando muito mais o sofrimento de Jesus do que a sua mensagem. Que os espíritos, através de Chico Xavier, vieram resgatar para nós a mensagem de Jesus. Com tudo isso, ainda ficaram diversas incógnitas, diversas situações que estão na Bíblia de forma alegórica, de forma metafórica, e que não tinham explicações. E são essas questões que nós fomos buscar com o Chico naqueles convívios
noturnos, de madrugada dentro. Então a gente ficava perguntando, Chico, o que era, afinal, a estrela de Belém? Né? Qual era a cidadania física pessoal de Jesus nesse mundo? Ele era judeu, afinal, quando tantos historiadores já questionam isso? Né? Como é que Jesus foi embora desse mundo? Como é que foi o processo real da crucificação? Quem tinha culpa? Então, essas questões nós começamos a fazer, investigar e anotar, e o resultado delas estão no livro. O que nós vamos falar aqui, ninguém precisa acreditar. No livro, nós não podemos afirmar que essas revelações vieram do Chico. Os senhores estão sabendo isso porque nós estamos falando e ninguém precisa acreditar na nossa palavra. É uma questão apenas de análise. O que é que tem mais lógica? As respostas que nós obtivemos ou aquelas que estão alegoricamente retratadas na Bíblia? Né? As respostas que nós obtivemos confirmam a Bíblia? Confirmam. Com outros olhos. Então, essa lógica, essa coerência entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que está escrito, acabou tomando uma forma inusitada, real, palpável e perfeitamente lógica e coerente para os nossos dias. Há 100 anos atrás era impossível ter essa visão. Há 200 anos nem se fala. Na Idade Média, muito menos. Quando escreveu-se a Bíblia, nem sonharam, porque o homem estava, cada vez mais que o tempo se distancia do nosso tempo, as civilizações que são anteriores às nossas, cada vez mais elas eram limitadas, tanto no conhecimento, na tecnologia, na informação, nos recursos e na sua capacidade de observação. Pois bem, hoje é possível formar uma visão diferente de Jesus, que ninguém precisa acreditar que seja real, verdadeira, até porque eu também não sei. Nós passamos uma revelação do Chico e procuramos embasar essa revelação com os conhecimentos atuais de ciência, de filosofia, de religião ao nosso alcance. Apenas isso. Houve um embasamento para sustentar uma revelação e tomou corpo da forma como se observa no livro. Mas isso não é a última palavra, não é motivo de fé, não é razão para ninguém rasgar a sua Bíblia e adotar um livro, ou, né? Isso é um absurdo, faz o menor sentido. Nós somos criaturas hoje racionais, inteligentes, capazes de discernir. Se nós não pudermos discernir, não convém ler nada, porque aí vira tudo dogma, artigo de fé, e tem que ser assim porque Kardec disse, porque o Chico disse agora, porque o Alfredo disse, porque o Elan disse, porque... Isso é bobagem. Nós temos que, cada um de nós, aceitarmos dentro de nós aquilo que a nossa lógica, o nosso raciocínio, o nosso entendimento é capaz de assimilar. E por isso que chegam essas informações para a gente avaliar. E o que não for bom, descarta, como diz Kardec. Analisa tudo, lê tudo, estuda tudo, aquilo que não presta, joga fora. Mas não precisa condenar ninguém. Para recusar uma ideia, um conceito, nós não precisamos destruir a pessoa que emitiu aquele conceito. Né? Então, nós esperamos que ninguém vá nos julgar a pessoa, e sim recusar ou aceitar, se quiserem, aquilo que está ali escrito. Bom, cidadania de Jesus. Nós perguntamos ao Chico definitivamente o que era Jesus. Por que Jesus nasceu na tal da Galileia? O que era a tal da Galileia? E o Chico nos explicou o seguinte, que na época em que as profecias foram feitas a respeito de Jesus, essas profecias foram feitas em vários povos. É a mesma coisa que hoje. Vamos supor que hoje nós, brasileiros, por termos mais, estamos esperando Jesus voltar. Mas vamos supor que na África também estejam desejando Jesus de volta. Vamos supor que na Europa, Estados Unidos, outros países, de alguma forma, por algum mecanismo qualquer, se tenha uma esperança de que Jesus volte. No país que Jesus nascesse, a profecia daquele país se aplicaria a ele. Por coincidência, Jesus nasceu naquela região da Palestina e se aplicou a ele a lógica de que as profecias judaicas se cumpriram. Mas se Jesus tivesse nascido na França, na Gália, que era o local real
que ele devia ter nascido, as profecias gaulesas da vinda de um ser superior teriam se concretizado. Então, Chico nos ensinou que os gauleses, cidadãos da Gália, França atual, 100 anos antes de Jesus, teria sido o povo predileto que Jesus gostaria de conviver para passar sua mensagem para a humanidade. Esses gauleses, povo simples, não tinha hierarquia, não tinha nenhuma estrutura social, não tinha uma religião definida, não tinha nada que pudesse ser tido como algo estruturado hierarquicamente. Era um povo simples que amava a natureza, amava os seres da natureza, os seres cósmicos, os seres de outro mundo, e tinha uma vivência mediúnica extraordinária. E, cerca de 100 e poucos anos antes de Jesus, os romanos começaram a invadir a Gália, a França. Na época de Jesus, 2.100 anos atrás. As invasões romanas sobre as Gálias fizeram com que os gauleses fugissem. E essa fuga dos gauleses se deu em direção à Palestina, no norte da Judéia. A Judéia no sul era um país eminentemente judeu, aristocracia, um povo extremamente aristocrático, com preconceitos raciais muito fortes, um povo que não se misturava com ninguém, com um orgulho racial, um orgulho espiritual muito grande, e eles se mantiveram intactos. O norte da Judéia era uma região fragmentada. Ali estavam os povos divididos, as tribos judaicas divididas. E os gauleses aportaram ali naquela região e fundaram ali uma colônia de gauleses, a qual eles deram o nome de Galileia, Gália Pequena, França Pequena. E ali brotou, após gerações, 100 anos de gerações, dá 3, 4 gerações, e ali, numa dos frutos dessas gerações de gauleses aculturados ao judaísmo, porque aquilo estava sob a jurisdição judaica, Jesus aportou ali, no seio do povo que ele havia escolhido, que eram os gauleses ou galileus, o novo nome que eles adotaram. Então, Jesus não era judeu, mas aculturado, a sua família aculturada aos hábitos, às diretrizes, à religião, etc., judaica. Essa é a questão. Como Jesus veio? Se nós falarmos exatamente o que o Chico contou para nós, os senhores vão nos expulsar daqui, porque o ambiente espírita ainda não está pronto para isso. É algo que é extremamente provocativo, extremamente contundente, principalmente para nós espíritas, porque nós espíritas nos habituamos a estudar, analisar, dissecar, pesquisar, investigar a fundo a vida no nosso plano espiritual terrestre. Por mais avançados que nós espíritas sejamos, somos poucos de nós aqueles que conseguimos extrapolar a visão do nosso plano espiritual para uma visão mais ampla das diversas moradas de que Jesus falou, que são os outros planetas e mundos habitados. Mas muita gente acredita, a ciência de hoje nos ensina, nos afirma, nos prova que o universo tem aí mais de 15 bilhões de anos, a Terra é um planeta extremamente novo nesse contexto do universo, tem muitos e muitos bilhões de planetas muito mais antigos que a Terra, que já construíram sociedades que são hoje muito mais avançadas que a nossa, e dessas sociedades, os seres já evoluíram a um ponto que se unificaram, que já fazem parte do contexto criador, por estarem junto com Deus, o nosso Pai Criador. Eles se integraram pela própria evolução ao contexto da criação. Fazem parte, entre aspas, da Santíssima Trindade, que a Igreja depois acabou fazendo essa simbologia. Pois bem, Jesus faz parte dessas civilizações. Quem prova isso? Aonde que está escrito isso? Nós perguntamos isso ao Chico. Ele falou, mas ele mesmo que disse. Pois não está lá no Evangelho, ele não disse para nós, eu não sou desse mundo. Eu existo e existia antes desse mundo existir. Eu não sou daqui. São palavras de Jesus.
meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele tem um reino fora da terra, num outro plano, numa outra dimensão, fazem parte do reino de Jesus, talvez centenas de planetas, que ele governa como autoridade cósmica. Porém, desse reino dele, a terra não faz parte, ou não fazia parte ainda, talvez venha a fazer parte daqui para frente. Mas ele disse que tinha um reino que não era desse mundo. São palavras dele, gente, não são nossas. Ninguém inventou nada. É uma questão de lógica, de raciocínio, de pesquisa, de investigação, de discernimento. São as palavras dele, que ninguém lê, ninguém estuda, ninguém procura deduzir a partir do que ele disse. Todo mundo aceita aquilo que nos foi passado pelas religiões, das quais nós fazemos parte durante tantas e tantas reencarnações, e temos uma informação atávica grudada na nossa consciência, que são conceitos extremamente limitados a respeito da criação e da própria figura de Jesus, que hoje nós precisamos começar a combater, destruir, dissolver, né? Primeiro, desfragmentar o contexto histórico para construir uma linha na qual Jesus se insere, uma linha histórica na qual Jesus possa ter chegado num determinado momento e criado um divisor antes de Jesus, depois de Jesus. Foi Jesus que dividiu a história em duas etapas, não foi a Bíblia. A Bíblia avocou isso para si, a igreja avocou isso para si. Quem pega a Bíblia tem a nítida impressão de que a igreja mudou a história. Antes da igreja e depois da igreja. Isso não é verdade. É antes de Jesus e depois de Jesus. A Bíblia foi escrita quase 400 anos depois de Jesus, que ela foi, não é que ela foi escrita, ela foi compilada, foi estruturada. Mas nós temos que pensar em ver Jesus como os seus contemporâneos o viram. Que espécie de nave deve ter trazido Jesus para a Terra para que aquilo ficasse registrado de uma forma tão contundente, tão expressiva, tão fantástica, tão significativa, que os padres, os intelectuais da Igreja Católica não tiveram coragem de tirar isso da Bíblia. Colocaram lá uma estrela diferente. Qual é a estrela que pode impunemente sair de um lugar para outro, parar num lugar, olha, é aqui, desembarcar Jesus naquele lugar específico? A mecânica celeste não permite isso. Nem um astro do céu para por um segundo sequer. Como é que uma estrela pode parar? Aquilo não era uma estrela. Como tantas outras coisas que estão no Evangelho. Então a gente tem que analisar isso por um outro prisma, com outros olhos, se quiserem. Os amigos podem nos execrar. Mas já é tempo de a gente começar a ver essas coisas. Porque tem sinais aí acontecendo, conforme João anunciou no Apocalipse. Olha, Jesus vai voltar, mas ninguém sabe a hora. Mas vocês reparem nos sinais. Sinais no céu. Irmão contra irmão, pai contra filho, mãe contra filha. Essas coisas complicadas, essas separações que existem hoje. Nós estávamos pesquisando aí com os amigos, aqui no interior também acontecem separações de casais, aos montes, como acontece nas grandes cidades, em todo lugar, porque é um fenômeno que faz parte desse processo, que são os sinais da mudança da sociedade, a mudança do corpo, do tecido social da sociedade, a mudança de valores, a mudança de perspectivas, que Jesus previu e anunciou no Apocalipse, através de João. Nós, como espíritas, diminuamos a nossa gana, a nossa coisa de sermos os melhores, os mais religiosos do planeta, e começamos a aceitar algo maior. Não necessariamente a figura pessoal de João Vaillant, porque eu acho que ele não precisa disso, nem é isso que ele deseja, com certeza. Mas os conceitos que estão vindo através dele. Então é isso que eu suponho que os amigos deveriam analisar daqui para frente, e acho que essa plateia, então, uma plateia privilegiada, se quiser
considerar as coisas da forma como elas estão colocadas aqui. Caso contrário, olha, infelizmente é uma turma que passou aqui, um bando de maluco, veio falar um monte de bobagem, e que eles nunca mais voltem aqui. Muita paz a todos. Muito obrigado.